Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e hoje vamos falar das reações de combustão. Então, já vamos dar início à reação química por junção de substâncias. Na aula passada, estudamos a reação química por decomposição e eu tinha dito que quando falamos de reações químicas por decomposição, temos apenas um reagente, porque vamos decompor aquele reagente. Agora, quando falamos de uma reação química por junção de substâncias, temos mais do que um reagente. Porquê? Porque vamos juntar substâncias para dar vários outros produtos da reação. Portanto, temos mais que um reagente, por isso mesmo vamos juntar substâncias. Porquê? Porque é uma substância mais outra. Enfim. E já disse que a por junção de substâncias e uma dessas substâncias tem que ser combustível e a outra tem que ser comburente. Porquê? Porque é isto que define uma combustão. Uma combustão é sempre feita por um combustível e por um comburente. Ou seja, a junção de um combustível e de um comburente vai dar certos produtos da reação. Portanto, junção de substâncias mais que um reagente. E esses reagentes, na reação de combustão, é sempre um combustível e outro comburente. Portanto, os reagentes, na reação de combustão, é a junção de substâncias, sendo uma combustível e outra comburente. E o que é combustível? O combustível é o material que arde e o comburente é o material que permite arder. Portanto, o comburente é o material que permite arder o combustível, já que o combustível é o material que arde. Portanto, nos reagentes sempre temos um combustível, que é o material que arde, e o comburente, que é o material que permite arder. E é isto que baseia uma reação de combustão. Agora, as reações de combustão são muito energéticas, certo? Por isso mesmo podemos falar que são reações exoenergéticas, liberta muita energia. E podemos classificar a energia das reações de combustão em três partes. Portanto, temos tipos de combustão. Temos a combustão explosiva, viva e lenta. A explosiva, como o próprio nome diz, explode, é muito violenta. Como, por exemplo, a dinamite. A dinamite explode, é uma combustão explosiva, é muito violenta. Agora, a combustão viva é uma combustão intensa, sim, a combustão viva é uma combustão intensa, mas também com chama. Portanto, não é violenta, não é explosiva, não é violenta, mas também não é lenta, que vamos ver agora. É uma combustão intensa com chama, como por exemplo, queimar um papel. Ok? Intenso com chama é uma combustão viva. Mas também temos a combustão lenta. É uma combustão que nós não temos, é uma combustão que não apresenta chama, nós não vemos chama. Como por exemplo, a respiração celular. A respiração celular é uma degradação da glicose. E a glicose, pronto, nós temos carbono presente na glicose. É uma reação de combustão e é uma reação lenta. Portanto, respiração celular é um exemplo de uma combustão lenta, não temos chama. Agora, muitas vezes, para iniciar uma combustão, nós vamos precisar de uma fonte de ignição. Por exemplo, queimar o papel. Se quiséssemos queimar o papel, iríamos precisar do fogo, não é mesmo? Portanto, é uma fonte de ignição. Muitas vezes podemos precisar de uma fonte de ignição. Porquê? O que faz a fonte de ignição? A fonte de ignição começa a combustão. Porquê? Porque fornece a energia suficiente para fazer com que a combustão aconteça. Portanto, a fonte de ignição tem esse papel, dá energia para que aconteça a reação de combustão e por isso mesmo a inicia. Então, já que falamos que uma reação de combustão tem como os reagentes combustível e comburente, e o combustível é o material que arde e o comburente é o material que permite arder, eu trouxe alguns exemplos de combustíveis e de comburente. Combustíveis, nós temos, por exemplo, álcool etílico, os hidrocarbonetos, e aí pergunto,
são hidrocarbonetos? São compostos que englobam carbono e hidrogênio, como por exemplo CH4, ok? É um gás e é composto por carbono e hidrogênio. O próprio hidrogênio é um combustível e estudamos isso nas propriedades químicas das substâncias. Inclusive, o hidrogênio, tínhamos dito, o hidrogênio é um material que arde e, além disso, arde com um ruído característico. Metais e não metais, por isso mesmo que existe, por exemplo, óxido de ferro, óxido de magnésio e também não metais, por exemplo, óxido de enxofre. Um outro exemplo também de combustíveis que engloba hidrocarbonetos, por exemplo, é o gás butano. O gás butano é um combustível e sabemos muito bem disso. Agora, quais são os tipos de materiais, de substâncias que permitem com que esses combustíveis ardam? O oxigênio, dioxigênio, e o dicloro. Portanto, o dioxigênio e o dicloro é um comburente, portanto, são substâncias que permitem com que esses combustíveis ardam. E toda vez que nós temos o dioxigênio como comburente, e falamos como comburente numa reação de combustão em que engloba metais e não metais, formam-se óxidos. Toda vez que nós temos uma combustão em que envolva o dioxigênio como comburente e um metal ou um não metal como combustível, nós temos óxidos. E já vimos também, já comentei, que os óxidos podem ser óxidos de metais e óxidos de não metais. Quando falamos dos compostos iônicos, nós falamos, por exemplo, do óxido de magnésio, do óxido de sódio, e magnésio e sódio são metais. E o O presente ali faz com que aquele composto seja um óxido. E por que falamos que é um óxido de magnésio e óxido de sódio? Por que falamos óxido de magnésio e óxido de sódio? Porque é um composto iônico. Logo, vamos falar claramente, primeiro o nome do íon negativo, depois do íon positivo. E num composto iônico, toda vez que temos o elemento oxigênio, sabemos que estamos a falar do íon O2- e lemos óxido. Por isso mesmo, toda vez que nós temos uma reação de combustão em que englobe o dioxigênio e o metal, e o metal sendo combustível e o dioxigênio sendo comburente, falamos que forma óxidos de metais. E como que nós lemos a fórmula química dos óxidos de metais? É simplesmente óxido de alguma coisa. Óxido de magnésio, óxido de sódio, óxido de ferro. Por quê? Porque é uma substância iônica. Estamos a juntar o O2, que é o não metal, mais um metal. E um não metal com um metal dá origem a uma substância iônica. Por isso mesmo que lemos óxido de alguma coisa. Por quê? Porque é uma substância iônica que engloba oxigênio. Primeiro escrevemos o nome do íon negativo, depois do íon positivo. Por isso mesmo que é sempre óxido de alguma coisa. E os óxidos dos metais, toda vez que dissolvidos na água, eles têm caráter básico. Os óxidos de metais têm caráter básico, mas, por exemplo, para saber o caráter de um óxido, nós temos que dissolver em água. Mas os óxidos dos metais têm caráter básico, assim como os metais em si têm caráter básico. Mas também pode formar óxidos de não metais. Agora, eis a questão, porque é um não metal, de oxigênio, mais um não metal. E por isso mesmo forma uma substância molecular, um não metal com um não metal. E ao contrário dos óxidos metálicos, que têm caráter básico, os óxidos não metálicos têm caráter ácido e formam uma substância molecular, porque é um não metal de oxigênio com outro não metal, é um óxido de um não metal. E como que
que nós lemos? Sempre lemos dióxido de, trióxido de. Por exemplo, CO2. Nós não lemos óxido de carbono, pois não. Isto está totalmente errado. Nós lemos dióxido de carbono. Porquê? Porque estamos a falar de uma substância molecular. Portanto, quando falamos dióxido, significa que nós temos dois átomos de oxigênio que ligaram com tal não metal, que fizeram uma ligação com tal não metal. Por isso mesmo que falamos dióxido de carbono, porque nós temos dois átomos de oxigênio e um átomo de carbono que formam uma substância molecular. Agora, por exemplo, trióxido de enxofre já é SO3. Porquê? Porque é um óxido do enxofre, mas nós temos 3 oxigênios. E também usamos certo tipo de prefixos como di e tri e vimos... Pronto, e eu tinha dito, quando falamos da natureza corpuscular da matéria, que muitas vezes usamos esses prefixos para dar uma ideia de quantos elementos do mesmo elemento, de quantos átomos do mesmo elemento estão ligados entre si, como por exemplo o dioxigênio. Temos dois átomos de oxigênio ligados entre si. O dinitrogênio, dois átomos de nitrogênio ligados entre si. Dióxido de significa que temos dois átomos de oxigênio. Trióxido, três átomos de oxigênio. Só que estamos a falar de óxidos, portanto usamos o óxido, dióxido e trióxido. Porquê? Porque falamos dióxido, óxido, porque é um óxido do não metal, mas falamos di porque significa que temos dois oxigênios. Portanto, é desta maneira que isto funciona. Lembrando, O2 como comburente, O2 como comburente, um metal como combustível, óxidos metálicos, caráter básico, substância iônica, porque temos um metal com um metal. O2 como comburente e como combustível um não metal, óxidos de não metais, caráter ácido, substância molecular, não metal com um não metal. E reações de combustão libertam muita energia, é uma reação por junção de substâncias, temos mais que um reagente e nos reagentes sempre temos um combustível, que é o material que arde, e o comburente, que é o material que permite arder. Por exemplo, papel a queimar, o papel só arde, por exemplo, porque nós temos oxigênio. E vamos falar inclusive de uma combustão completa e incompleta, principalmente quando se trata de hidrocarbonetos. E muitas vezes podemos precisar de uma fonte de ignição que dá energia suficiente para que a combustão aconteça. Então, agora vamos estudar, vamos ver as reações de oxidação-redução. Porque todas as combustões são reações de oxidação-redução, mas nem todas as reações de oxidação-redução é uma reação de combustão. Portanto, eu disse que nós temos a combustão de hidrocarbonetos, que são compostos que contêm hidrogênio e carbono. Mas essas combustões podem ser completas ou incompletas. E são incompletas quando falta um componente, que é o dioxigênio. Portanto, quando falta de oxigênio, a combustão do hidrocarboneto é uma combustão incompleta. Falta de componente. E por conta de ser uma combustão incompleta, forma um óxido de um não metal diferente do que uma combustão completa, que tem a quantia correta, ou inclusive o excesso, de componente. Portanto, uma combustão incompleta de hidrocarbonetos sempre forma incompleta monóxido de carbono. E se vocês perceberem, é monóxido de carbono porque, inclusive, nós temos apenas um oxigênio. É um óxido de um não metal que contém apenas um oxigênio.
apenas um átomo aqui de oxigênio nessa molécula? Porque faltou de oxigênio quando essa combustão foi feita. Portanto, quando temos uma combustão incompleta de hidrocarbonetos, é porque falta de oxigênio e por isso mesmo forma monóxido de carbono. Aqui, por exemplo, nós temos o metano em estado gasoso, mas o dioxigênio no estado gasoso forma monóxido de carbono e água no estado gasoso. Portanto, formou monóxido de carbono por falta de oxigênio. Agora, nós temos a combustão completa. E a combustão completa, aquilo que eu disse, tem um componente, o de oxigênio, suficiente ou até mesmo em excesso. Aqui nós temos o metano no estado gasoso, mais dioxigênio no estado gasoso, formou o quê? Dióxido de carbono no estado gasoso, mais água no estado gasoso. Portanto, podem ver que uma combustão completa, por conta de ter o oxigênio suficiente, acaba por ser uma combustão completa. E nós temos o dióxido de carbono. É um óxido de não metal, é o óxido do carbono, só que é um óxido que tem 2 átomos de oxigênio. Por quê? Porque nós tivemos o oxigênio suficiente para fazer com que essa combustão fosse completa. Por isso mesmo, o óxido vai ter mais oxigênio. Por isso mesmo é o dióxido. Porquê? Porque teve oxigênio suficiente nesta combustão. Aqui já não. Aqui nós tivemos falta de oxigênio. Por isso mesmo, o óxido é um monóxido. Temos apenas um oxigênio. E aqui temos 2. 2 porque não temos falta de oxigênio. Aqui é 1 porque tivemos falta de oxigênio. Por isso mesmo, toda vez que vemos um monóxido de carbono numa combustão de hidrocarbonetos, pensamos já que foi uma combustão incompleta. Agora, quando temos o dióxido de carbono numa combustão de hidrocarbonetos, já pensamos que foi uma combustão completa. Também perceberam que sempre formou a água no estado gasoso. Portanto, temos uma regra. Toda vez que temos uma combustão de hidrocarbonetos, sempre forma água no estado gasoso. E também sempre forma ou monóxido de carbono ou dióxido de carbono. Forma monóxido de carbono se for incompleta e forma dióxido de carbono se for completa. Mas sempre forma um óxido de carbono, mas pode ser um monóxido ou um dióxido, e água no estado gasoso. Portanto, uma combustão de um hidrocarboneto sempre produz água e dióxido ou monóxido de carbono num estado gasoso. Agora, vamos falar da reação de oxidação-redução. Vou falar um pouco por cima, porque é muito importante que, primeiramente, tenhamos alguns conhecimentos em relação à ligação covalente, às substâncias moleculares. Como ainda não estudamos isso, vou falar um bocado assim por cima, por assim dizer, e depois nos aprofundamos melhor nas reações de oxidação, redução, calcular NOx e pronto, enfim. Mas, primeiramente, é importante ter esta consciência de que toda reação de combustão é uma reação de oxidação-redução, mas nem toda reação de oxidação-redução é uma reação de combustão. Porquê? Porque a reação de oxidação-redução é uma reação química na qual acontece uma redistribuição de eletrões, fazendo com que altere os estados de oxidação dos elementos. E o que acontece? Essa redistribuição ou pode ser a transferência de eletrões, como por exemplo em relação aos íons e aos compostos iônicos, ou pode ser a redistribuição da densidade eletrônica, como por exemplo as ligações covalentes e as substâncias moleculares, que apenas por ligação, a ligação covalente é apenas a partilha de eletrões. Portanto, podemos partilhar eletrões, aí já está a parte da redistribuição da densidade eletrônica, mas pode acontecer a transferência de eletrões. E daí já falamos de íons e compostos iônicos, ligações iônicas.
o elemento que se oxida, que sofre oxidação. Agora, o elemento que ganha eletrões é o reduzido, o que sofre redução, é o elemento que reduz-se. Então, sabendo o significado de uma reação de oxidação-redução, podemos dizer que uma reação de combustão, então, sempre tem uma redistribuição de eletrões. Ou temos uma transferência de eletrões, ou temos uma redistribuição da densidade eletrónica. E foi realmente isto que vimos, como, por exemplo, os óxidos de metais. É um não metal com um metal. Logo, aí temos o quê? Um composto iônico, uma ligação iônica. Temos a formação de íons. Agora, a redistribuição da densidade eletrónica são substâncias moleculares por ligações covalentes. E eu tinha dito isso quando falamos de óxidos de não metais, como, por exemplo, o dióxido de carbono. Nós temos apenas a partilha de eletrões. Não temos transferência, temos partilha de eletrões. Então, eu trouxe três exemplos para entender uma reação de combustão com base na reação de oxidação-redução e um exemplo de uma reação de oxidação-redução que não é uma reação de combustão. Então, primeiramente, temos o óxido de um não metal. Assim como eu disse, uma reação de oxidação-redução é uma reação química na qual acontece uma redistribuição de eletrões, tanto por transferência de eletrões ou por partilha. Portanto, estes elementos, eles são substâncias elementares. E, além disso, ainda não passaram pela reação química. Okay? Por isso mesmo, nós podemos falar que, por isso mesmo eu coloquei aqui como expoente igual a zero, porque não aconteceu nenhuma transferência de eletrões, nem nenhuma partilha, e é uma substância elementar. Agora vocês podem ver que isto é um óxido de um não metal, dióxido de carbono. O que acontece? Para eles ficarem mais estáveis, o que acontece? As substâncias moleculares acontecem para que os corpúsculos possam ficar mais estáveis entre si, não é mesmo? Para que haja uma estabilidade entre os átomos. Portanto, o elemento carbono e o elemento oxigênio vão fazer uma ligação covalente, uma partilha de eletrões com uma substância molecular, porque é um não metal com um não metal. E é uma ligação química, porque sabemos que o papel das ligações químicas é trazer estabilidade. Então, o que vai acontecer? A maneira de trazer estabilidade é por partilhar eletrões, logo uma ligação covalente. Então, como que vai acontecer? O carbono vai partilhar 4 eletrões. Só que, por isso mesmo que temos apenas um carbono, só que cada oxigênio, para ficar estável, precisa de 2 eletrões. Portanto, imagina, cada oxigênio precisa de 2 eletrões para ficar estáveis. E o carbono, muito pelo contrário, 4. Portanto, nós vamos precisar de 2 oxigênios e um carbono. Portanto, são 2 oxigênios para um carbono. Porquê? Porque cada oxigênio precisa de 2 eletrões para ficar estável. E o carbono, ele tem 4 por oferecer. Por isso mesmo, dióxido de carbono, 2 oxigênios, cada um precisa de 2 eletrões, por isso mesmo 2 oxigênios, porque no total vão ser 4 eletrões. E o carbono dá 4, por assim dizer. Neste caso, nós temos uma partilha de eletrões. Portanto, depois vamos nos aprofundar melhor. Portanto, nós podemos dizer que, neste caso, numa ligação covalente, lembrando que aqui o carbono e o oxigênio, coloquei expoentes igual a zero. Porquê? Porque ainda não passou por nenhuma reação química, ou seja, não teve nenhuma alteração nos estados de oxidação de nenhum elemento. O que acontece? Nós temos uma ligação covalente e é uma partilha de eletrões. E podem me perguntar, mas, entretanto, se é uma partilha de eletrões, por que vamos falar que o carbono perdeu e que o oxigênio ganhou? Isso tem a ver com a polaridade da molécula.
Porquê? Porque o oxigênio é muito mais eletronegativo. Por isso mesmo falamos basicamente que ganhou eletrões. E o carbono é menos eletronegativo. Então é como se disséssemos que perdeu eletrões. Mas na base, o carbono vai ter, ao mesmo tempo, 8 eletrões. 8 eletrões para ficar estável. Enquanto o oxigênio também vai ter, cada oxigênio também vai ter 8 eletrões. Como assim? O carbono o carbono precisa de 4 eletrões para ficar estável. Portanto, ele precisa que outro elemento partilhe com ele 4 eletrões. E o que acontece? O oxigênio tem 6 eletrões. E precisa de 8 para ficar estável. Um oxigênio tem 6 eletrões e precisa de 2 para ficar estável. Portanto, ele precisa captar 2 eletrões. Agora imagina, temos o carbono, que precisa de 4. O oxigênio, que precisa de 2. Então, se pegarmos 2 oxigênios e um carbono e eles partilharem os seus eletrões, cada um vai ter ao mesmo tempo 8 eletrões. Portanto, isto tem a ver com as ligações covalentes e com as partilhas de eletrões. Agora, mas se é uma partilha de eletrões, então por que vamos falar que o carbono perdeu e o oxigênio ganhou? Porque isto tem a ver com a polaridade das moléculas. Podemos falar que o oxigênio é mais eletronegativo, enquanto o carbono é menos eletronegativo. Por isso mesmo falamos que ele ganha eletrões e o carbono meio que perde eletrões. Isto tem a ver com as polaridades das moléculas. E assim como eu disse, vamos estudar isso mais para frente. Mas enfim, o carbono, podemos falar que ele sofreu oxidação. Porquê? Porque ele perdeu eletrões. Agora, o oxigênio ganhou eletrões. Porquê? Porque ele precisa de apenas 2 para ficar estável. E por isso mesmo sofreu a redução. E como o carbono, ele perdeu 4 e cada oxigênio precisa de 2, logo precisamos de 2 oxigênios para o carbono dar os 4 eletrões. Então é mais ou menos assim essa maneira que funciona. Nós temos aqui uma redistribuição da densidade eletrônica. Nós temos uma partilha de eletrões, podemos falar assim, ganhou ou perdeu por causa da eletronegatividade, por causa da polaridade das moléculas. Agora, um óxido de metal. Mas antes, pronto, é importante que tenha em mente que é uma combustão, temos um combustível, um comburente, forma um óxido de um metal e ao mesmo tempo temos a partilha de eletrões. Logo, aconteceu a redistribuição de eletrões por partilha de eletrões, uma redistribuição da densidade eletrônica. Isso que importa. O que importa é entender isto. Agora, o óxido de um metal. Nós temos, novamente, aqui nós não temos nenhuma redistribuição de eletrões, ainda não aconteceu nenhuma reação química e são substâncias elementares. O que acontece? Aqui nós temos um composto iônico e já estudamos os compostos iônicos. Então o que acontece? O magnésio, qual que é o íon magnésio? Mg2+. Portanto, ele deu 2 eletrões para ficar estável. Pronto, ele deu 2 eletrões. E o oxigênio, qual é o íon do oxigênio? O2-. Não é O2-? Portanto, ele precisa, para ficar O2-, para formar esse íon, ele precisou captar 2 eletrões. Então, podemos falar que o magnésio ficou mais 2. Significa que ele deu eletrões para ficar positivo. E o oxigênio ficou O2-. Significa que ele teve que captar esses 2 eletrões. Portanto, o magnésio, em outras palavras, podemos falar que deu eletrões para o oxigênio e o oxigênio recebeu esses eletrões do magnésio. Isso é uma reação de oxidação, redução, porque houve a transferência de eletrões em compostos iônicos e formou um composto iônico. Houve a transferência de eletrões.
E quem que perdeu eletrões aqui? O magnésio. O magnésio perdeu eletrões. Se ele que perdeu eletrões, podemos falar que foi o elemento oxidado, o magnésio que sofreu oxidação. Agora, quem ganhou eletrões? O hidrogênio. Se ele ganhou eletrões, logo foi ele que sofreu a redução. Então, tivemos uma transferência de eletrões. E já que forma um composto iônico, podemos falar de íons aqui, porque realmente foi isto que aconteceu. Agora, aqui temos uma reação de oxidação-redução sem ser combustão. E podem pensar, por que é sem ser combustão? Porque nós não temos um comburente. Aqui, principalmente, não temos um comburente. Temos um combustível, mas não temos um comburente. E uma combustão, aquilo que eu disse, forma, quando temos O2, por exemplo, forma óxidos. E pode ser óxidos de metais, óxidos de não metais, enfim. Mas sempre acontece uma redistribuição de eletrões, uma transferência ou uma partilha de eletrões, por isso mesmo oxidação-redução. Mas uma reação de oxidação-redução pode não ser a de combustão, quando não segue as características de uma reação de combustão, que é ter um combustível, um comburente ou vice-versa. Então, o que nós temos aqui? Temos o zinco, como eu disse, é uma substância elementar, portanto, e também não passou por uma reação química, portanto não houve uma redistribuição de eletrões. E olha só, o cobre aqui está sob forma de íon. Porquê? Porque isto formou um composto iônico e isto é o sulfato de cobre 2, mais especificadamente. E depois, o zinco passou a ter carga mais 2, porque ele fez um composto iônico com o íon sulfato. Por isso mesmo, ficou sulfato de zinco. E o cobre ganhou eletrões. Como que sabemos isto? Porque o zinco, a partir do momento em que ele se juntou com o íon sulfato, que é um não metal, formou um composto iônico. Logo, o que aconteceu? Ele perdeu eletrões. Porquê? Porque ele teve que dar os seus eletrões para esse grupo de átomos para que formasse o íon sulfato. E a partir do momento em que ele fez isto, o cobre, ele parou de ir, quando o cobre saiu, entre aspas, deste composto iônico, o que acontece? Ele ganhou eletrões. Por que ele ganhou eletrões? Porque ele tinha dado eletrões para formar o íon sulfato. E a partir deste momento ele ganhou eletrões. E o que aconteceu com o zinco? Ele perdeu os eletrões. Se o zinco perdeu eletrões, significa que ele sofreu oxidação. Se o cobre ganhou eletrões, significa que ele sofreu redução. Então, por que uma reação de combustão é sempre uma reação de oxidação-redução? Porque sempre há ou partilha ou transferência de eletrões. Mas uma reação de oxidação-redução nem sempre é uma reação de combustão. Porquê? Porque não pode seguir os critérios de uma reação de combustão, que é ter um combustível e ter um comburente. E além disso, aprendemos que uma reação de combustão, como eu disse antes, é composta por sempre um combustível, um comburente. Combustível é um material que arde, comburente é um material que permite arder. Demos exemplos de combustíveis, demos exemplos de comburentes, que quando o comburente é de oxigênio pode formar óxidos metálicos, óxidos de não metais, caráter ácido, substância molecular, óxidos de metais, caráter básico, compostos iônicos. Também falamos que a combustão pode ser viva, lenta ou explosiva. E ao mesmo tempo vimos que as reações de combustão é uma reação por junção de substâncias e é exoenergética porque liberta muita energia. Este foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado e até ao próximo.